cozinha. Bom, estamos de volta com o Futebol 90 e a gente vai falar muito de seleção brasileira. Vamos falar muito de Flamengo porque uma coisa se ligou à outra, porque o Pedro está lesionado, né? Aliás, a gente já manda um abração pro Pedro, pronta recuperação, porque é muito difícil se machucar, ainda mais você estando numa seleção, vivendo aí um grande momento e uma lesão que, né, é muito difícil de recuperar, né? Porque ela demanda tempo, que é a LCA, né, Capita? Edu, assim, as palavras são essas mesmo, né? A gente deseja muita força ao Pedro nesse momento, é um jogador que vinha fazendo um ótimo trabalho no Flamengo, talvez seja o maior artilheiro, né? É o maior artilheiro do campeonato, é o camisa 9 de maior referência que a gente tem no Brasil hoje. Melhor jogador do Flamengo na temporada. Isso, exatamente. E aí, com o primeiro treino na seleção com bola ali, né, pelo que eu entendi, um treino tático, né? Ele machucou, acabou se lesionando sozinho, isso que o Dorival acabou colocando em coletiva. Então é uma lesão um pouco mais complicada, que requer um pouco mais de tempo de tratamento, cirurgia e tratamento. Mas assim, entender que tudo tem o porquê de acontecer, o motivo. O Pedro é um cara religioso também, a gente sabe disso. Então, muita força para ele nesse momento e a torcida para que ele se recupere o mais breve possível e que ele volte a vestir a camisa do Flamengo e da seleção, né, em um breve período. O caso dele é a segunda vez. Eu acho que isso é azar. Na outra vez ele estava quase negociado com o Real Madrid, ia estrear na seleção brasileira quando ele sofreu a primeira lesão grave. No outro joelho. E agora é Pelo quando, Fluminense foi isso. digamos, quase todo o Brasil já estava colocando a camisa 9 nele. A esperança é ele, é o camisa 9. Era a grande chance de ele conseguir agarrar a titularidade como centroavante, né? E mexe com todo mundo, né, Zé? Quando tem uma lesão, ainda mais em seleção, que a galera fica ali, concentrada, tudo, obviamente que isso mexe e sensibiliza a todos, né? Não, sem dúvida, né? Porque a seleção, o ambiente é diferente de clube, né? Você tá ali, é um ambiente momentâneo, né? Imediatismo ali, senta, conversa, você cria laços com as pessoas que muitas vezes você só assiste jogar de fora, ou tem conversas em comum por conta dos amigos, jogadores, né? E todo mundo fica muito sentido, né? Porque, ainda mais o Pedro, que tem informações que é um menino do bem, cara parceiro, cara de grupo, e isso realmente afeta, as pessoas ficam sentidas, os jogadores sentem bastante esse tipo de lesão, mas assim, vou falar uma coisa fria, por favor, não me leve a mal. É vida que segue dentro da seleção. O Pedro vai cuidar da carreira dele, vai cuidar da lesão, vai ter a cirurgia, vai se tratar, e os caras ali vão aproveitar as oportunidades. Não tem jeito, né? Você, até um certo ponto você sente, mas depois você tem que pensar no jogo, porque pode ser que você não volte mais, né? Se dependendo da sua... Bom, como gosta de dizer o Bubu, da sua performance. E como eu falei, mexe com todo mundo, e isso foi tema das entrevistas agora há pouco, Dorival Júnior e Bruno Guimarães. Vamos acompanhar. É muito difícil, né? Se falar alguma coisa num momento como esse, nos solidarizarmos, né, com o atleta, principalmente com sua família. Talvez seja o segundo momento, né, que o Pedro esteja muito próximo aí e de repente acontecendo o mesmo fato, a mesma situação. A nossa torcida é para que ele se recupere rapidamente, a seleção sempre estará de portas abertas a ele sabe disso. Um cara que eu tenho um carinho especial e lamentável que tenha acontecido. Nós estávamos bem atrás assim do lance, eu e Juan, e deu para perceber na hora que alguma coisa de grave havia se passado naquele instante. Nós sentimos muito, principalmente por ele, pelo ser humano que é, pela figura que vinha se comportando aqui, vinha sendo aqui, o mesmo que eu conheci há alguns anos atrás no Flamengo. E fica aqui a nossa lamentação por uma pessoa tão especial como Pedro. Acho que foi dolorosa para todos, para mim individualmente também. O Pedro é meu amigo desde os 7 anos de idade, crescemos juntos, sei o quanto ele trabalhou para poder estar aqui, e novamente aconteceu essa infelicidade com ele, né, digamos assim, aquela vez ainda no Fluminense, e agora de novo, quando ia ter uma oportunidade de começar a partida. Fico triste demais por ele, pelo momento maravilhoso que ele vem vendo no Flamengo também. É um cara que, né, tem um cheiro do gol, um cara que está sempre próximo ali, perigo de gol, sem dúvida uma grande perda. Desejar a ele toda a força
uma boa recuperação. O que eu disse para ele é para ele aproveitar, que virou pai agora, aproveitar a família dele, as filhas dele, que vai precisar dele nesse momento. Enfim, uma grande perda, mas acredito que quem for entrar, quem o Dorival decidir, vai dar conta do recado. Bom, e a gente lembrou aqui da lesão do Pedro no Fluminense, o Bubu lembrou desse momento, e Birner, tem uma lesão agora, o Pedro, que é semelhante à do Neymar no jogo contra o Uruguai. A gente vai colocar as imagens aí que mostram um pouquinho, eu sei que não é legal a imagem de uma lesão ali, mas olha lá, e o Neymar, olha o tempo de recuperação do Neymar, né? Então a gente vai ver isso com o Pedro. O protocolo de recuperação dos médicos, segundo o que eu li, obviamente não sou um especialista no assunto, aumentou nos últimos tempos por uma questão de segurança do atleta, ou de quem se machuca, se não for atleta, nesse caso, né? E agora, vocês disseram, né? Torcer pelo jogador, ter paciência, né? Fazer todos os procedimentos corretos, caprichar muito na fisioterapia, porque também já ouvi que uma cirurgia bem feita é importante, porém a fisioterapia é essencial, é até mais importante, tão importante quanto a cirurgia. E a seleção brasileira pode viver sem o Pedro, mas no Flamengo ele vai fazer muita falta esse ano. Muita falta. É mais um jogador que o Tite perde, é mais um problema para esse Flamengo com o elenco de nível tão alto que não consegue jogar como... e você vê que não é lance, não tem obviamente maldade, não tem absolutamente nada. Normalmente ligamento cruzado, eu rompi o meu direito e rompi o esquerdo. Operei o direito, não o esquerdo. Normalmente você rompe ligamento cruzado sozinho, já é alguma coisa que já estava ali, já meio que para romper. Quer dizer, posso dar um lado otimista, por experiência própria como um cara que passou por isso. Quando você rompe o ligamento cruzado, nós aqui da imprensa, de uma forma geral, a gente trata como uma tragédia, porque é caso cirúrgico que você fica de 6 a 8 meses fora. Só que na medicina, eles entendem que o ligamento cruzado é algo que o joelho dele, que era de 0 a 10, pode ficar 11, pode até ficar melhor depois. Você tira do semitendino ou do patelar, a técnica é a mesma, quase todos os médicos que operam fazem a mesma técnica e é uma cirurgia aparentemente simples. Em 45 minutos, 50 minutos, os caras fazem, já tem todo o padrão. Outros ligamentos, lateral, colateral, são mais complexos. Você não tem essa certeza que você vai voltar muito bem, que de 0 a 10 seu joelho vai voltar 10. Então, assim, e ele tá num clube gigante, que tem ótimos preparadores físicos, fisioterapeutas, a gente vai para recuperar. Então, eu não tenho dúvida de que ele vai voltar em alto nível. Não é assim, ligamento cruzado, meu Deus, como vai voltar? Tem gente que tem, digamos assim, até tem que fazer uma segunda cirurgia, às vezes é raro, acontece. Acho que o Valse passou por isso, por exemplo, né? No São Paulo teve dificuldades. Mas, assim, normalmente é uma lesão séria, mas que a cirurgia, todo o protocolo de recuperação permite você voltar legal. Tem outras lesões que são mais difíceis, mais complexas, mais complicadas para você ter essa certeza, né? Então, não tenho dúvida, ele deve voltar para o Super Mundial. Você faz a conta, se o Flamengo ganhar a Libertadores, ele está fora da Libertadores. Joga o Mundial talvez contra o Real Madrid. Aliás, uma coisa isso é informação legal. O Mundial esse ano, a Intercontinental, né, vai ser FIFA Intercontinental, mudou o formato. Então, possivelmente, se um time brasileiro ganhar a Libertadores, vai ter um jogo do Mundial aqui no Brasil. Se o Flamengo ganhar, deve ser Flamengo e Pachuca no Maracanã. Se jogar São Paulo, for campeão da Libertadores, São Paulo e Pachuca, um jogo só no Morumbi valendo o Mundial. Olha o tamanho disso. Definir, né? Porque agora o campeão da Libertadores entra numa fase anterior. Ele tem que fazer 3 jogos para ser campeão do mundo. Então você faz um jogo que não é campo neutro, é um jogo... E ainda não está oficial que vai ser na América do Sul, mas tudo indica até agora. Bubu, agora... Tô falando demais? Não, está maravilhoso. Isso é importante. Você foi interrompido. Não, é porque é importante. Porque eu tava fazer de propósito. Assim, quando eu dou uma informação, tô trazendo uma coisa, ele me corta. Quando eu falo alguma groselha, aí ele estiga. Eu falo uma besteira, ele me estimula. Vai, continua. Como você descobriu? O quê? Como você descobriu? Estratégia, eu conheço. Deixa eu te falar. Eu quero dar os parabéns pela sua experiência médica ao citar a cirurgia, porque é isso mesmo. Então, eu tô dando os parabéns aqui pra você. Eu fico pensando no substituto. Para a seleção já foi convocado. Aí que tá o lance. Então, vamos falar de seleção e depois do Flamengo? Começar na seleção. Você define a ordem. O Birner, o Zé falou de seguir a vida. Ele ia ser utilizado. O Pedro Ivo trouxe informação. Olha, estão trabalhando com o Pedro ali, de centroavante. Acho que até pela experiência do último Mundial. É um cara que fica... E a característica? Agora, para este jogo,
a tendência é o Endrick. Mas abre espaço, por exemplo, o JP foi convocado. O João Não, mas tem que ser o Endrick, porque da hora da convocação do JP, a viagem, a sim. chegada aqui, ao fuso, ao treinamento, não dá para ele jogar contra o Equador. Então, esse jogo vai o Endrick, que tem uma característica muito diferente do Pedro, que talvez obrigue o Dorival a fazer algumas adaptações. Ele fez o treino ontem com o Bruno e o André de volantes. O André, obviamente, vai ser um pouco mais o André como primeiro, provavelmente. Paquetá ali como terceiro jogador de meio campo. Rodrigo e Vini. E era o Pedro, vai ser o Endrick. Com o Pedro, além da movimentação, você tem um jogador que retém a bola de costas e permite a aproximação dos jogadores do meio campo, jogadores de lado de campo, porque você imagina, o Rodrigo está jogando pela direita. Ele joga para dentro. O Rodrigo não é um jogador que vai buscar a linha de fundo. E daquele lado, o Danilo não passa a linha de fundo o tempo inteiro. Então, o Tite tem que resolver para o time não ficar penso, para o time não forçar demais, como já aconteceu em alguns momentos, o jogo esquerda, porque ali é Vini. Tô pegando o time que treinou. Ali é Arana. Paquetá encosta ali também, né? Pode jogar pela direita, mas encosta ali também. Então, a saída do Pedro, sem ter um jogador que retém a bola, gera uma dificuldade. E eu imagino que quando sair mais da área, o Endrick vai ter que sair um pouco mais pela direita por causa disso. Aliás, você que está acompanhando a gente, mande seu vídeo para cá, o número vai aparecer na tela, o Zé Elias vai acionar a sua participação, porque você, flamenguista, acha que chegou a hora do... 5511 9... 6195-9108. Repita, por favor. 5511-9195-9108. E para quem não está acostumado a ver o JP, 40 jogos ano passado, 20 gols, já fez gol esse ano contra o United decisão. Não está vindo qualquer jogador do lugar. Fluminense, né? Era do Fluminense. Era do Fluminense. Mande seu vídeo, você que é flamenguista, para falar agora se o momento é para o Gabigol ou o Flamengo tem que ir para o mercado urgente. E nós vamos explicar daqui a pouco qual é a dinâmica do mercado. Se não fosse para o mercado, eu vou te dizer quem eu colocaria no lugar. Então, vamos não seria o Gabigol. Não, quem você colocaria? Bruno Henrique. Bruno Henrique de centroavante. Zé, é a hora do Gabigol ou é a hora do Bruno Henrique? Parabéns, meu. Ele tá demais, ele tá numa fase linda. Me antecipou, parabéns. Bom, volante, hein? Volante, lógico que é volante. Volante jacaré. Gabriel. Jair que gostava desse. Vou vir mais devagar na próxima vez. Jair que falava isso aí, Jair. Não, eu ia falar a mesma coisa. Né? Tem o Bruno Henrique lá. Coloca o Bruno Henrique como centroavante. Se não contratar ninguém, obviamente. Se não contratar ninguém, mas o Bruno Henrique tem essa característica. O Carlinhos não passou confiança, né? Acho que para o treinador, para os torcedores flamenguistas também. Então, coloca o Bruno lá. O time vai melhorar, porque deve ter o retorno de alguns jogadores importantes. E aí vai ser bem municiado, vai ter um mínimo de entrosamento e com certeza vai melhorar a performance, né? Como gosta o Bubu de dizer, né? A performance. 2 votos para Bruno Henrique. E você, Capita? Fosse você o professor Fábio Luciano. Carlinhos, Gabigol, Bruno Henrique ou outro? Isso, tá machucado. Vamos falar médio e longo prazo. Você acha que é espaço para... Então, porque esse médio e longo prazo, né? O Gabigol tem um contrato que está se encerrando. Né? Então, o Flamengo pode ser que olhe para o ano que vem, uma contratação que venha agregar, porque o Pedro vai passar um pouco desse período. Agora, a gente olhando para o Gabigol em forma, vamos colocar que o Gabigol estivesse em condições de jogar. A relação não é boa, né? Diretoria, até com o Tite mesmo, né? O Tite dá poucas oportunidades para o Gabigol iniciar um jogo, mas eu acho que o torcedor, Edu, acho que olha com um olhar de que, pô, de repente essa é a chance que o Gabigol pode abraçar. Sabe? Então, assim, eu entendo a colocação, o Bruno Henrique é um cara de beirada, mas que funciona muito bem nessa linha, né, de frente como camisa 9, e aí pela movimentação, enfim, é um cara muito bom na jogada aérea também, se posiciona muito bem, né, nas bolas cruzadas na área, enfim. Mas eu acho que o Gabigol talvez estivesse esperando essa chance, eu acho que o torcedor ainda tem um sentimento pelo Gabigol de que ele pode entregar alguma coisa nesse ano ainda para talvez mexer um pouco com os bastidores do clube, né, com relação a uma renovação, possível renovação ou não, mas como o Zé falou, ele está machucado, né? Então, assim, acho que de imediato, eu acho que seria talvez o Bruno Henrique para ocupar essa vaga. Com relação à contratação, a gente sabe que o Flamengo se movimenta dessa forma, né? O Flamengo tem um elenco grande, quando perdeu alguns jogadores machucados, já foi para o mercado, contratou jogadores que, teoricamente, vêm para assumir essa condição de titularidade, mas eu acho que o Gabigol, com a ausência do Pedro, eu acho que pode ser uma chance, né, depois que ele tiver 100%, de, não digo retomar tudo que aconteceu no Flamengo, mas de ter um pouco mais de possibilidade de mostrar o seu trabalho e talvez mudar um pouco esse cenário da renovação ou não. Você me dá a oportunidade de fazer um questionamento ao Rodrigo Bueno, que aqui mesmo, nessa mesa, você vê como eu acompanho o seu trabalho. Você falou que poderia... Lá atrás, quando falou, Gabigol vai para onde?
Teve gente falando, o Super Palmeiras depende do Gabigol. Aí não veio mais. Qual clube? Super Palmeiras. Esse e aí super é teve muito gente forte. que murchou. Esse mesmo cara que falou do Super Palmeiras foi o mesmo que aqui nessa mesa, na semana passada, falou: será, Zé, que o Bruno Henrique vai ser um bom centroavante? O Bruno Henrique calou ele com o gol. Não foi, Zé? Eu lembro desse cara. Esse cara, ele é bocudo, ele fala. E não é o seu caso. Você pontuou perfeitamente. Quando eu falei essas besteiras todas, e você falou assim, calma, o Gabigol vai ficar no Flamengo, é a nova... Eu vejo o romance sendo estendido. Você acha que, claro, com a fatalidade aí que aconteceu da contusão do Pedro, a gente não quer que ninguém se machuque, mas para o Gabigol é o olhar de, opa, meu contrato pode ser renovado e eu continuo no Mengão? Você assistiu Last Dance? Sim. Vocês viram também? Bem, Sim. Last Dance. Sim. Nós estamos vivendo, Flamengo, Gabigol, Last Dance. É mesmo. Então, na era vitoriosa recente do Flamengo, o Gabigol é meio que o Michael Jordan, um cara decisivo, o cara que faz os gols nas finais da Libertadores, o cara que vira o herói, ídolo, símbolo. Não é uma questão de se ele é melhor ou não. O Bruno Henrique é o Scottie Pippen, né, que é mais um escudeiro ali, excepcional jogador. Eu discordo radicalmente, mas pode Eu imaginava, né? E é bom porque a gente está em lados opostos. Eu e o Bino, a gente discorda, né, dessas avaliações. Mas então, assim, em termos de importância, não é quem é melhor jogador ou não. A diferença do Jordan para o Scottie Pippen é muito maior do que a diferença entre Gabigol e Bruno Henrique como jogador. Mas a importância, o carisma, a idolatria, o significado, o legado. Quando daqui a 100 anos algum flamenguista pegar a história do clube e for lá olhar 2019, 2020, esse período, o jogador que mais simboliza é o Gabigol. Eu concordo. Então, como tudo caminha para um final de contrato, Last Dance, pro Gabigol. Olha ele lá, ó. Porque assim, o Tite nunca morreu de amor pelo Gabigol. Mesmo quando era até na seleção, o Gabigol tava voando no auge. Era o Michael Jordan do Flamengo. O Tite já tá... Mas convocou. Convocou, mas assim, porque tipo, aquela pressão enorme, não sei o quê. E também não deu tanto espaço. Olha o que ele faz lá, olha lá. Exato, o cara decide Libertadores. Olha lá. A gente tá na reta final da Libertadores, não é, Capita? Exatamente. Você precisa de uma mística, de um cara que tem essa Ele fez gols em todas as finais que participou. Então, só ele e o Zico fizeram gol em final de Libertadores pro Flamengo, certo? Né? Então, assim, o cara tem um peso, não dá pra você negar isso. Concordo. Então, agora caiu do céu, infelizmente. Pode ser Flamengo e River. Pode ser Flamengo, olha quanta coisa eu tô aqui. Cara, Eu tô dando aqui exatamente, pra então deixar. assim, o Gabigol tem a chance agora, porque na cabeça do Tite ele sempre foi centroavante. O Tite fala assim, no Flamengo ele não joga porque ele é o reserva do Pedro. Ele pediu pra jogar como centroavante? O Tite é assim, eu prefiro o Pedro ao Gabigol, é questão de gosto. Agora não tem o Pedro, amigão. Então agora não tem desculpa, Acho que o Gabigol, eu acho que se o Tite ele desse esse voto de confiança pro Gabigol, porque assim, a gente sabe a maneira como o Gabigol pensa, né? Tem a vaidade, enfim, ele foi protagonista do time por muito tempo, né? Ele era o maior jogador do Flamengo durante um longo período, a arquibancada se movimentar diferente com ele. Eu acho que se o Tite passar essa confiança para o Gabigol, sabe assim, pô, o Pedro se machucou, uma infelicidade, esperou muito tempo para ocupar a vaga, o Pedro foi reserva por muito tempo do Gabigol. Então, assim, eu acho que pode ser que se mobilize o Gabigol não vou dizer a retomar, porque como a gente fala, se passaram muitos anos, né, daquela conquista, o Gabigol envelheceu, perdeu um pouco a confiança que ele tinha, que foi tão importante naquele momento, mas eu acho que seria um movimento interessante para o Flamengo. Porque essa relação com eu falo muito sobre isso, Edu, mas essa relação com a arquibancada, que ela é importante no Flamengo, ela ainda existe. O torcedor do Flamengo, ele sente que o Gabigol, em algum momento, pode entregar. O torcedor sente falta do Gabigol mais em campo, mas isso teve um bloqueio, né? O Tite não dá as oportunidades. Enfim, a diretoria já se movimenta muito na questão do Gabigol não permanecer mais no Flamengo. Então, eu falo com relação à arquibancada e motivação do jogador. Eu acho que o Gabigol pode... O Gabigol... confiante, o Gabigol, lógico, uma sequência de jogos ali como titular, conhece os jogadores, né? Então tem a gente fala do Bruno Henrique, enfim, os jogadores que se movimentam na frente, tem uma sintonia com o Gabigol, a Arrascaeta, eu acho que pode dar certo. Agora vai do que o Tite pensa, do que a diretoria pensa. Se, por exemplo, o Flamengo se movimentar muito rápido e ir ao mercado e trazer um jogador, pô, esse é o maior recado de que assim, acabou o ciclo. Mas eles estão atrás do Martial. Aumentou depois da lesão do Pedro. O Flamengo já estava flertando com o Messi, mas o nome dele estava oferecido, estava circulando ali. Com a lesão do Pedro, apareceu, aumentou. Mas tem outro nome que é o Marcial. Agora tem o Marcial. Ele, digamos assim, eu diria que até o Memphis é mais jogador, né? Não, ontem ele acabou. Ontem ele acabou. Aliás, eu convido ao fã de esporte. O Bruno gosta de jogadores europeus. Ele não gosta.
Convido ao fã de esporte. Você quer ler e conhecer tudo sobre Memphis Depay, vá no site da ESPN. Isso, no muito site bem, da ESPN tem o blog do Rodrigo Bueno, que é um excepcional Maravilhoso, jornalista. ele é muito bom, esse cara. Durante eu muito gosto tempo, dele. repórter, colunista Isso, da eu Folha. lembro. Texto primoroso, brilhante. Tá lá descrevendo. O seu. Exatamente. Destrinchando totalmente quem é Memphis Depay. Agora, peraí, Bubu. Destrinchando e Bubu, destruindo, peraí. né? Se você ontem aqui, hein, Zé e Biner, falou do Memphis, o Pato, não quer. Pato E não o vem, outro lá, que é o Marcial. Marcel também. Ele é pior que o Memphis. Os dois, assim, decepcionaram no Manchester United, entendeu? São jogadores de boa técnica, mas que falta aquele poder de decisão, aquele O Matheus sangue, Casimiro, que tem aquela- 5 títulos de Champions League, está sendo criticado no United. Exato. Será que não são dos jogadores? Já foi colocado à venda já. Eles não têm Tem decisão. uma tela aí das últimas temporadas do Marcial, que estamos falando aqui desse colocada- atleta. Tá Põe aí, fácil, United. só pro Zé e pro Biner comentarem, que são as últimas temporadas dele. Blazer, jogadores 3 blazer. temporadas dele, o Flamengo está procurando um 9. E para explicar, o Flamengo tem até o dia 20. Capita, Zé, Biner e Bubu, para contratar e inscrever para jogar agora essa sequência da temporada. 23 jogos, 29 e 18 a sequência por temporada. 13 como titular, Quem vai fazer 17. 70? Última Eu tô- temporada, 7 jogos como titular. Aí, minutos por jogo, 45, 49, 33, gols, 2, 9, 2. Pô, os números estão jogando favoravelmente ao Bubu. Hã? Eu tô Jogando a falando, bola no entre o Bubu. Marcial e o Memphis, Ele não, traz joga, o Memphis. ele não joga desde dezembro, tá? Então, 0, essa porcentagem também é brincadeira. Vamos falar 0,09. Ele não é Mas é a realidade. Ele não é um 9, né? Né, Zé? Ele é mais pelo lado do campo, né? Mais lado. Mas ele joga de 9 também. Sim, joga. O Memphis também, não joga? Sim, mas tô dizendo, joga de mas- 9, mas... Do jeito que o Bubu vejo falou, ele não é o mais 9, nem pelo o lado. 7, nem o 10. É porque Não, tem o é falso 9, que o jogador que é falso. Ele é falso tudo, ele é falso 9, falso 10. Ele não é nada. Você tá Marcial e o ouvindo? Gabigol, então, Como é que é? os 3, a possibilidade de você efetivar o Gabigol ou contratar um desses dois, Se eu tivesse o dinheiro na meu vai torrar, eu contrataria pro Flamengo o Memphis Depay. sim. Né? Pela necessidade, agora o Pedro machucou. Você quer me atrapalhar o perguntou Corinthians? ontem, Pedro, você contrataria no seu time Pedro ou Memphis? Eu falei o Pedro. Sim. Falou. Pedro, infelizmente, vai ficar quase que um ano sem jogar. Sim. Tal, e o Flamengo tem compromissos poderosos. Então, se eu tivesse que investir agora pro Flamengo, se eu sou diretor, tenho bala na agulha, eu pego o Memphis. Não pego o Marcelo, Mas, não. ô, Bubu, olha, E- aliás, deixa eu agradecer. Agora, se eu não vou contratar ninguém, o Gabigol, pra mim, eu dou ele maior força pra last Perfeito. dance dele. Agradecer a enorme audiência, continue assistindo. A gente liga em todos os aparelhos da sua residência, conta ponto, mande vídeos. É maravilhoso. É o seu Carlos que tem que mandar vídeo hoje. Nós Falou, estamos bem obrigado, demais. vocês estão falando Demos do- uma retomar aí, estamos bom. Agora, Zé, é pra ir pro mercado mesmo? O Flamengo que tem, se tem que ir, ou não? Lembrando que tem eleição. Eu acho que conhecendo o Flamengo, eles irão atrás de jogadores mais importantes. É como eu falei, o Carlinhos não deu certo. O Carlinhos não deu certo. As chances de oportunidade, as oportunidades que ele recebeu, ele não conseguiu jogar bem. Eu acho que eles, por ser o Flamengo, pelo momento que está vivendo, pela necessidade de bons resultados, e o Tite está vivendo uma gangorra, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que ele é muito criticado, ele está em 3 competições, ele pode passar em 2 e o Campeonato Brasileiro continuar jogando, que tem alguns jogos ainda pela frente. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. Se ganhar o jogo, empata em número de pontos com o Palmeiras. Sim. Ou seja, tá na briga pelo Tá na título. briga, não, Contra o tá na Inter no briga. Beira-Rio, isso. É que eu falei, né? Eu particularmente não me surpreendo com o trabalho do Tite. Porque quem conhece o Tite e analisa o trabalho do Tite há um bom tempo sabe que o trabalho dele é esse daí. Não é dificilmente você tem um time que joga o ótimo do futebol, a excelência do futebol durante todos os jogos. Ele tem jogo que faz jogos, ele tem um jogo que faz excepcional, com tabelas, com posse de bola, da forma como todo mundo espera, e aí tem jogo que joga como time pequeno, fechadinho, uma bola parada, 1-0, pronto e acabou. Esse é o Tite. Então não é surpresa para mim. Agora, a gente tem que levar em consideração. Está em 3 competições, né? Perdeu, são 7 lesões, né? São acho que 3 ou 4 lesões sérias de joelho, alguma coisa assim. Muita coxa. Uma Não, meia mas dúzia tem- é só coxa lá. Mas você tem por exemplo, 3 operações. O Cebolinha, o Vinha e agora o Pedro. São 3 lesões. Aí os outros Titulares. eu não sei, de titulares. Eu não sei Muita se- lesão de colchão. tem posterior. Então, assim, tem muitos jogadores fora. Com certeza, se o Flamengo tiver a oportunidade de contratar um desses Eu jogadores... acho que o Flamengo vai pro mercado. Eu acho que vai contratar, e até porque você agrega, né? Você vai agregar. Lembrando, Zé, que só pode tudo, né? contratar quem está livre no mercado. Você não pode ir lá buscar o jogador Essa é a que está no dificuldade. time.
Não posso pegar o Tiquinho Soares, vou dar um exemplo aqui aleatório. Então, tem um outro estímulo que a gente talvez vai falar no programa também, que é a questão do fair play financeiro. O Flamengo vê o Botafogo batendo recorde de contratação, fala, pô, o Botafogo tá contratando um monte aí e não ganha o que eu ganho, o Flamengo tem 1 bilhão de faturamento. E tem uma coisa... eu vou gastar também, o Palmeiras está investindo forte, o Cruzeiro, o Flamengo agora... Se o Flamengo nadava de braçada na frente do mundo, agora ele tem concorrência no mercado. E tem uma coisa política, conhecendo o perfil da direção do Flamengo, que é uma direção que consegue trazer muito dinheiro para o clube, que faz uma gestão de futebol, de tentar contratar grandes nomes, não só de projeto de jogo de futebol apenas. A direção do Flamengo deve estar sentada na mesa agora, tá o Bubu, Landim, Marcos Braz, Eduardo de Menezes e tal. Estão olhando para a tabela, estão falando, Botafogo, gastando uma fortuna, pode ganhar o Brasileiro, está na briga pela Libertadores. Quem é o outro maior concorrente? Palmeiras. Palmeiras, principal rival dos últimos anos, pode ganhar o brasileiro, imagina se for tricampeão. O Flamengo terminar o ano apenas com o estadual. Acho que São Paulo não conta muito, mas campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo ali, está disputando também título de Copa. E tem eleição no final do ano. Pois é. Esse cenário me deixa... Esse cenário diz o seguinte, vai para o mercado. E vai para o mercado atrás de um grande nome. Agora, eu só estou raciocinando em cima da situação, não é uma informação. Tá? Mas nessa mesa, certeza, Capita, você quer complementar sobre isso? Só ia falar que agora, falar de com relação ao mercado, e fazendo essa observação com relação ao Pedro, é difícil achar um jogador com a característica dele, né? Você vê, a gente falou dos nomes aqui e nenhum deles tem essa característica. O Gabigol não tem essa característica, o Endrick na seleção não tem essa característica. Então, assim, o Flamengo ele é moldado nas mãos do Tite pela forma de jogo, é por isso que o Pedro faz tantos gols, porque é um jogador de presença, lógico que se movimenta um pouco, né, fora da área, mas é um jogador que entende o que tem no seu entorno ali de qualidade e que sabe que a bola vai chegar para ele. Eu não duvido do Gabigol, tá, Capita? Sim. Com vocês. Mas aí até... Só que nós estamos em setembro, a temporada termina em dezembro, setembro, outubro, novembro, começo do ano final do ano terminou a temporada no começo do mês. O Gabigol tem um problema físico, o Gabigol não vem num grande momento técnico e eu até acho que é possível encaixar com o Gabigol como centroavante, mas como você disse, com uma característica muito diferente da do Pedro, tendo que resolver tudo isso rapidamente com jogadores em seleção, com um jogador que se machucou, com um trabalho que está sendo construído desde o começo do ano e que ainda não está como o treinador gostaria, porque o time toma mais gols, por exemplo, em jogadas de inversão de bola do que o Tite costuma tomar ao longo da carreira. Então, por isso, quando eu falei, quem eu colocaria? Bruno Henrique, para mim, chegou e encaixou. Já tá no automático. É porque o que eu falo do Gabigol é isso, porque assim, o Gabigol também teria que se adaptar. Porque quando o Gabigol ele entra nos jogos, ele ainda tem aquela movimentação que a gente cobra um pouco mais, de saída da área, se movimentar muito para a beirada, né, voltar atrás da linha do meio campo para tentar construir alguma coisa. Evitar o choque que no Flamengo não é necessário. Então o Pedro ele chama atenção há muito tempo, porque ele tem uma maneira de jogar totalmente diferente do que a gente está acostumado até hoje do 9. É difícil você achar um 9 em outros clubes também que tenham essa presença diária e que entenda que o posicionamento dele é ali. Que o Flamengo vai criar jogadas no meio campo e nas beiradas para que o atacante ali, o homem de referência, conclua gol. Então, assim, com relação às contratações, o Gabigol, por exemplo, até o Gabigol, o nome do Gabigol, o Flamengo vai ter que se movimentar ali e fazer entender, esse jogador entender as funções que têm que ser exercidas ali dentro do campo. Só para lembrar que o Gabigol permanecer no Flamengo é uma contratação. Sim. Porque você faz um contrato novo, a proposta que ele tem do Palmeiras é uma proposta muito alta. Somando... tirou a proposta, o Palmeiras tirou. Já pulou fora. Mas tirou definitivamente ou é papo? Tirou, mas eu também estou nessa o Palmeiras não quer mais. Eu acho que o Palmeiras está esperando o julgamento. Sim. O Palmeiras está esperando o julgamento, porque se você faz um contrato, você faz um planejamento com um jogador, beleza, o Gabigol, aí vem um julgamento e paulada no Gabigol, o Gabigol fora. Porque acho que tem um breve período, não vai ser muito também, né? Um breve período, eu acho. Por conta da somatória do tempo, quando começou, quando não começou a valer a suspensão ou não e tal. Aí você fala assim, pô, não tenho mais jogador. E aí, como é que funciona? Só acho isso um pouco estranho, porque quando o Palmeiras fez a proposta, já havia o caso do julgamento. Então, mas o problema é que a gente não sabe... E aí também não jogou, né, Zé? Ele não jogou. Mas eu também não sei, viu, até que ponto isso é realidade ou provocação. Do Palmeiras? A proposta sabe. Do Palmeiras dava com luvas e salário um pouco mais do que ele ganha no Flamengo. Sim.
Bom, vocês tempo. sabem... Isso foi bem na época do confronto entre Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil. isso. Vocês tinham a cara também já querendo fazer Agora, uma crisezinha, um tumultuzinho. Bubu, você é E perfeito. foi um dos F90 Isso. mais tristes de todos os tempos, quando o Palmeiras desistiu do Gabigol, porque aí foi o fim do sonho do Super Palmeiras. Foi aqui um programa aqui bem Presta atenção. difícil de fazer. Você, aqui no programa você Com não fala profissionais super, aqui do você não fala canal Super passando mal. Palmeiras. Não, eu não Como falei. que é? Pronuncia o super direito. Ah, eu posso fazer, mas... Faz, ela não, faz, fica abre o lembrando coração. disso aí. É o Super Palmeiras. Aí sim. O Super Palmeiras. Aí, cara, quando o Palmeiras caiu, o que choveu de gente no meu Instagram. Olha o Super Palmeiras, olha o Super Palmeiras. Calma, não é meu Super Palmeiras. Eu sou Rio Branco. É que vocês, eu falei Super Palmeiras porque é o Palmeiras e tal. Estavam fazendo grande... Na NBA você torce pra quem? Hã? Na NBA você torce pra quem? Celtics. E na NFL? Packers. Que é? Qual o nome inteiro do time? Green Bay Perfeito. Packers. Tá bom. Gente, nós estamos com audiência maravilhosa. E aí, o programa aqui é um entretenimento. Mas o Bubu tem uma frase que a gente não pode deixar morrer. O futebol também é business. O futebol também é negócio. Tem uma outra... Hoje em dia é uma praticamente... Fala, Bubu. É uma adaptação do André Sanches, né? Que o André Sanches fala futebol business, né? Isso. Né? Então eu só dei uma incrementada, mas eu tenho que falar a fonte inspiradora. Agora, né? André você Sanches. que acha que o futebol é business, com razão, que muitas coisas... Nessa mesa que o Bino citou, que estão os diretores, falando no contrato, eu tenho certeza que um virou para o outro e falou: vamos acionar a CBF ou não? Indenização. E aí, Pedro machucado lá, perco a temporada, como é que é? Você acha que cabe ao Flamengo essa situação? O Flamengo tem Sabe, que ir não, tem atrás? direito. E ele foi convocado para uma competição que é da FIFA, né? A Comebol organiza aqui, mas é eliminatória da Copa do Mundo. Então, a FIFA tem esse protocolo, né? Na Copa do Mundo, a FIFA paga, por exemplo... Já uma grana, o jogador não precisa se lesionar. Só por ele estar servindo seleções na Copa do Mundo, cada clube ganha um dinheirinho ali, um valor referente. Mas é um valor abaixo, né? É um valor Bubu? abaixo. Mas assim, Mas mesmo, então, por exemplo, o salário do Neymar também é um salário... Sim. Pelo amor de Deus, vou dar um exemplo. O salário ganha 20, o Neymar ganha 20, a FIFA paga 2. Paga então, 4, mas não é tem- o equivalente. Se eu não me engano, Bu, a partir do 28º dia da lesão, porque isso conta para lesões maiores, a FIFA pode ser acionada. Se eu não me engano, óbvio que isso é um cálculo feito com base no salário do jogador, etc. Espero não estar equivocado, mas acho que são $20 mil por dia, se eu não me engano, alguma coisa assim, que pode ser pago, ou seja, pode chegar acho que até a 7 bilhões de dólares ou de euros, não sei exatamente a indenização. Eu acho que a direção do Flamengo não é que ela pode acionar, ela tem o dever de acionar, porque é o dinheiro do clube, não é o dinheiro da diretoria do Mesmo Flamengo. como o Zé falou, que seja uma indenização pequena para os padrões do futebol, Isso. mas como diria um amigo meu, qualquer dinheiro ajuda. grande. Paga a Depende luz, do paga a valor que luz. você tá falando. Ei, Zé, ei, capitão. Paga os boletos, né, Bubu? Paga os Não, boletinhos porque, assim, aí. se eu não me engano, eu não sou mestre da legislação, nada. Mas, assim, o Pedro vai ficar de fora de 6 a 8 meses. Quem vai pagar o salário dele é o Flamengo. Pelo Isso. menos um salário, eu sei que já é meio que garantido que paga. Do primeiro mês, não sei se a FIFA, a Comebol... Só CBF, depois do 28º dia pode acionar. então, mas assim, pelo menos lesão, um mês de sim. salário dele, acho que o primeiro, o Flamengo não vai pagar. Vai passar para alguma federação, confederação. E eu acho que deveria ser discutido, e é um debate, ampliar isso, né? Porque ele se lesionou. Se bem que muita gente na parte médica vai falar assim, ele rompeu o ligamento cruzado a serviço da seleção, treino com a seleção, mas talvez ele vai falar, já tinha um desgaste Poderia antes, ter. o acúmulo de jogos da temporada, mas não pode não ser sei o olhado quê. dessa forma. Agora, o Flamengo não para